Irmãos, nós temos algumas festas bíblicas que elas são fundamentais para o desenvolvimento da caminhada da igreja. Ou melhor, da caminhada do povo de Deus, né? Vamos usar assim. Dentre elas, Pentecoste. O que é Pentecoste? Era uma festa que celebrava 50 dias pós-Páscoa, que seria o tempo da primeira grande colheita. Pentecoste no Antigo Testamento, ele é marcado como uma festa fundamental para a cultura dos hebreus, porque os hebreus têm o entendimento pleno de que eles precisavam celebrar, irmão, celebrar. E por incrível que pareça, foi Deus que definiu festas para o povo. Porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que gosta de celebração. Amém? A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Alguém se arrependeu de alguma coisa que fez essa semana? Diga amém. Teve uma festa no céu pelo seu arrependimento. Porque apesar de a gente usar esse texto para quem está sendo salvo por Jesus, o texto fala que é arrependimento de pecador. Eu, como sou pecador, me arrependi essa semana, Fel celebrou, sabe por quê? Porque é muito difícil um coração se arrepender. O arrependimento, irmãos, é uma marca de quem anda com Jesus, ou de quem é tocado por esse Espírito Santo. Então, nas festas de celebração que Israel traz, Pentecoste é uma festa que aponta para 50 dias. Cortes vem de cortes, então dias do corte. O povo está celebrando porque eles estão cortando e tendo uma grande colheita. Deus olha para essa festa e transiciona essa festa para uma importante data no Novo Testamento, que é o estabelecimento do Espírito Santo ser derramado sobre todo crente que encontrou-se com Jesus. É interessante que a festa dos tabernáculos aponta para Jesus, a festa da Páscoa aponta para Jesus, mas a festa de Pentecostes aponta para o cumprimento da promessa de Jesus no derramamento do Espírito Santo. E daí então, o movimento de Pentecostes permanece até hoje. Mas o Espírito Santo que foi derramado no primeiro dia, ele está aí com a gente até agora, ele nunca saiu. A gente até pede que o Senhor derrame mais sobre a nossa vida, mas não tem a ver com Deus derramar mais. Tem a ver com eu me abrir mais. Porque Deus já fez. O Espírito Santo já foi derramado, já está aí, está se movendo na igreja hoje. Mas é que tem pessoas que estão sensíveis a isso e pessoas que não estão sensíveis a esse movimento. Tem pessoas que receberam com boa dádiva o poder do Espírito Santo sobre elas e outras que não receberam. Eu queria que você entendesse, então, aqui uma pontualidade sobre isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era chamado de Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessante que, se a terra estava sem forma e vazia, já estava se movendo quem na face das águas? O Espírito de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz uma declaração que é um chamamento para a volta de Jesus, em declarar que o Espírito e a noiva dizem, vem. Do capítulo 1, do primeiro capítulo da Bíblia, até o último versículo, o último capítulo da Bíblia, o Espírito do Senhor está se movendo. Porém, no Antigo Testamento há uma grande crise. 4 classes de pessoas recebiam sobre eles a porção do Espírito de Deus. A primeira personagem eram os profetas. O segundo personagem eram os sacerdotes. O terceiro personagem eram os reis. O quarto personagem eram os juízes. Essas 4 figuras, elas podiam ser usadas por Deus, recebendo de Deus o seu Espírito para fazer coisas, e em algum momento coisas até mesmo pontuais. O Espírito do Senhor fora derramado sobre Saul, depois o Senhor tira e derrama sobre Davi. Saul serviu a Deus com o seu Espírito, só que quando Deus resolve ungir Davi, Deus tira de Saul o Espírito. Então Saul não carrega mais o Espírito do Senhor sobre ele. É interessante que no livro de 2 Crônicas vai dizer que um profeta se levanta e ele foi tomado pelo Espírito do Senhor, o profeta Geaziel, e ele profetiza que Israel vai vencer a guerra contra 3 exércitos só cantando louvores. Não era uma prerrogativa de todos. No Antigo Testamento não era uma prerrogativa para todos os homens. Não adiantava buscar para receber o Espírito de Deus que ele não viria. Se Deus não escolhesse a classe, não selecionasse a pessoa, não viria. Mas um dia um certo profeta,
não muito famoso, um homem simples, um profeta da roça. Ele se levanta a profetizar na sua geografia. E ele começa a profetizar na sua geografia. Ele começa a profetizar que Israel precisava de um certo conserto. Ele começa a profetizar que Israel precisava também se mover de uma certa forma, de uma forma diferente. Ele começa a dizer que o arrependimento precisava ser uma marca para aquela nação. Ele começa a dizer assim: Israel, ou Judá, precisamos de arrependimento, Judá. Precisamos nos mover de uma forma diferente. E esse homem, ele começa a falar no meio de uma multidão, sem que ninguém desse importância para ele. Mas esse homem libera uma palavra que quebra um paradigma sobre o que todo Israel aprendeu. Esse profeta Joel, ele fala no capítulo de número 2, versículo 28, que ele fala assim: acontecerá que um dia, o Senhor diz, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Certamente Joel foi chamado no conselho de profetas da convenção dos profetas e disseram: não, Joel, não pode. Você não entendeu que só profeta pode receber o Espírito de Deus? Joel deve ter recebido uma ligação do rei. E ele atendeu: alô, ô rei, tudo bem? Tudo bem. Ô Joel, estou te ligando pelo WhatsApp. Você está doido? Só rei tem o Espírito do Senhor. Os juízes falaram assim: manda o Joel ir lá receber uma liminar do Ministério Público. Porque o juiz gosta disso. Manda carta para os outros e prender até quem faz comédia. Vem cá, você vai ser preso. Não pode. O Espírito é só sobre os juízes. E quando Joel ia levar uma oferta, veio o sacerdote e falou: ô Joel, você pirou? Você está doido? Como é que você vai dizer que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne? Mas Joel foi ousado no que Deus falou a ele. Você pode aumentar meu retorno só um pouquinho aqui? Joel falou assim, versículo 28, e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, Joel vai à frente, filhos profetizarão, jovens terão visões, servos e servas receberão, porque eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Irmão, servo não tinha palavra, mas a partir do dia que o Espírito for derramado, até servo vai poder profetizar. Filhos não tinham visões, velhos não sonhavam. E aí o povo o que fez? Nos agarraremos à palavra de Joel, porque vai chegar um dia em que não será apenas profeta, sacerdote, rei, juiz, mas eu e toda a minha família vai ter um poder de Deus para fazer coisas grandes. Israel começa a andar debaixo dessa promessa. Queima no coração do povo a profecia de Joel, só que ela não se cumpre. Passa uma geração, passa outra geração, passa outra geração, passam-se quase 6 gerações e nada aconteceu. E sabe o que acontece? Uma palavra profetizada, irmão, que vem da parte do Senhor, ela vai queimar no coração da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração, da quinta geração, da sexta geração, até que um dia, aleluia, tem uns crentes orando, irmãos. Esses crentes olham Jesus sendo levado aos céus, e eu fico olhando para cima, Jesus vai, e o anjo fala: não fiquem preocupados, ele vai voltar. E aí esses crentes saem correndo para um lugar chamado cenáculo e começam a orar. O texto fala que havia uma multidão que andava com Jesus, e essa multidão se resumiu a 500 homens, mas desses 500 homens só sobraram 120. 380 desistiram. E o texto vai dizer que eles ficaram ali por 10 dias orando, 10 dias orando, 10 dias chorando, 10 dias gemendo, 10 dias clamando, 10 dias buscando o Senhor. Faz se cumprir a promessa, envia-nos o Consolador, envia-nos o Consolador. Os discípulos ouviram sobre o Consolador, Espírito Santo, eles estavam orando, e o que um autor chamado, um teólogo muito famoso, chamado, como é que é o nome daquele teólogo lá? Não, o seu Shed não, mais antigo, bem mais velho. Não fala nunca, eu vou esquecer. Karl Barth.
O que um homem chamado Karl Barth diz o seguinte, eu tinha que saber, hein? Terceiro ano já, hein? Vou te fazer umas perguntas lá em casa. Vou botar umas perguntas espalhadas pela casa. Só come se responder. Prepara umas perguntas difíceis para mim aí que eu vou espalhar lá pela casa. Igual o coelhinho da Páscoa, espalha assim. Karl Barth fala o seguinte, eles não estavam orando para receber o Consolador. Estavam orando para que Jesus voltasse. Porque eles não conseguiam acreditar que eles eram capazes de fazer alguma coisa sem Jesus. É impossível. Como é que vai ter sinal, milagre, prodígio? Não tem como, é impossível. Não tem como. Então Jesus volta logo, já que o anjo lá falou que você volta logo, porque não tem milagre mais acontecendo. Acabou o sinal. Está tudo tá ruim. Está ruim sem Jesus. 10 dias orando. Eu estive lá no cenáculo com a minha esposa. Estava fechado, porque tem uma visita do Papa. Estavam reformando a área externa. Ficamos em cima do cenáculo. Começamos a orar ali, um grupo de pessoas, e um quebrantamento sobrenatural nos visitou. Thales Roberto disse que estava no cenáculo com a esposa dele, presbiteriana ultraconservadora. Entraram no cenáculo, ela caiu na unção, foi tomada pelo Espírito Santo, começou a orar em línguas. Ele levantou a mulher, o que está acontecendo contigo, mulher? E chacoalhava a mulher e falou, deixa ela aí, que é melhor aí do que comigo. Naquele dia, irmãos, 120 homens orando. Jerusalém tomada de pessoas. De ponta a ponta, pessoas de todos os credos, para levarem para o dia de Pentecostes as ofertas da sua colheita. O Espírito Santo visita aquele ambiente, desce sobre aquele lugar. E todos, aqueles 120 são cheios do Espírito Santo. Ficam desesperados porque o movimento é estranho, eles estão meio tontos, assim, meio sem saber o que fazer, e a impressão que se tem é de que eles estão embriagados. Entretanto, quem está de fora olha para eles orando e a aparência que eles estão falando, línguas como que de fogo, eles ficam meio preocupados, e Paulo e Pedro se levantam e falam, não, nós estamos embriagados. E sabe qual o texto que Pedro usa? O que queimou em 6 gerações. 6 gerações queimando por aquele texto. Hoje está acontecendo o que profetizou o profeta Joel. Sabe por que Pedro usou esse texto? Pedro era analfabeto. Não tinha conhecimento. Quando Pedro vai falar no capítulo 4 de se defender no Sinédrio, fala como é que esses caras que são analfabetos e idiotas, porque é o texto que eles usam isso, né, do grego, idiotios, iletrados, estão falando aqui, aquele homem tomado de poder prega e 3.000 pessoas se convertem. E aí nós aprendemos que a obra do Espírito Santo começou aí na igreja. A vida inteira, eu vou ver assim, não, pastor, ali começa a obra do Espírito Santo. Começou lá, em Atos capítulo 2. E eu acreditava que era assim. Eu acreditava que era desse jeito. A figura do Espírito Santo se manifesta sobre toda a carne ali. Mas acontece um movimento muito estranho em Lucas capítulo 1, por exemplo. Lucas capítulo 1 vai dizer que havia um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou ler para você. Lucas capítulo 1 vai começar a narrar a história do Espírito Santo. Vai começar a contar para a gente o que o Espírito Santo começou a fazer. O anjo do Senhor visita um homem chamado Zacarias. O Zacarias, ele era um sacerdote, e fala que Zacarias vai ser pai. Zacarias não crê, e agora o texto fala que ele fica mudo naquele momento, e no ventre dele aparece, no ventre da sua esposa, aparece um bebê. O tempo passa, o texto diz que essa mulher se encontra com Maria já grávida, e o texto fala que quando as duas grávidas se aproximaram, João Batista começou a se mover no ventre de Maria, e o texto fala, e aquele menino ficou cheio do Espírito Santo no ventre, meu irmão. Ele não era ainda profeta, mas está tudo beleza. Só que a Bíblia vai dizer que quando Maria recebe a mensagem do anjo, a Bíblia diz que o anjo mensageiro do Senhor chega até Maria, e Maria está ali sentada ouvindo a conversa com o anjo, e o versículo 35 fala que o Senhor declara para ela assim, Maria, você está tudo bem, você é virgem, mas vai acontecer algo diferente, descerá sobre você, minha filha, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver.
O texto fala que ela, quando vai levar o menino até a apresentação com José, tem uma profetisa chamada Ana, que era uma mulher cheia do Espírito Santo. Há também um profeta que está ali, que consagra Jesus, Natanael, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava movendo, mas só que ninguém estava vendo. O Espírito Santo já estava movendo, só que ele não havia ainda sido anunciado. Me parece que ele está preparando um território para um derramar sublime e soberano, para que a igreja seja potencializada. Agora, por que então precisamos ser cheios do Espírito Santo, pastor? Porque o Senhor, Ele precisa mover através de nós experiências na qual as pessoas ainda não viveram. E por que experiências? Porque a experiência faz parte da nossa caminhada em Cristo. Por isso, valorizar as experiências. É interessante que, se você olhar tudo que Abraão falou, o que você vai lembrar da vida de Abraão foram as experiências que ele viveu com Deus. Se você olhar tudo que Davi viveu, você vai dar mais valor às experiências de Davi do que aos ensinos de Davi. A experiência, meu irmão, com o Espírito Santo é a marca que vai nos permitir sermos fortes na nossa trajetória e na nossa caminhada. Por esse motivo, o que eu tenho que fazer? Buscar experiências com o Espírito Santo. Eu quero ler para você um texto aqui importante para essa noite, para essa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Ali fala quando Samaria é tomada pelo poder de Deus. Um homem chamado Filipe, o que aparentemente a nós não é o apóstolo, mas o diácono, ele desce aquela terra e ele começa a pregar Jesus. O texto fala que para ser diácono precisava ser um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, mas cheio do Espírito Santo. E desceu aquele cara e está pregando, e lá em Jerusalém chega a notícia, tem um cara pregando lá, está todo mundo convertendo, o povo está se arrependendo, sendo batizado, só que está faltando alguma coisa. Então Pedro e João descem de Jerusalém, saem de Jerusalém e descem a Samaria. Capítulo 8, versículo 14. Coloca na tela, por favor. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha descido ainda, mas somente eram batizados em nome de Jesus. E lhes impôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Tiago está pregando, Filipe está pregando. As pessoas vão sendo tocadas por Deus, só que não se permitiram entender sobre o Espírito Santo para serem cheios dele. Irmãos, é possível uma pessoa ser crente a vida inteira e ser tocada pelo Espírito Santo. Ela não se permite. Ela vai abrindo a sua mente para tudo, menos para ter uma experiência. O Espírito Santo habita, está nela. Ela é crente. Mas ela não se permite, Senhor, me toca, me usa. Quero ter ousadia. Irmãos, é um tempo importante para a igreja. Porque é um tempo em que a igreja vai precisar mover-se por sinais. Você quer um exemplo? Paulo chega em Atenas. E Paulo começa a pregar em Atenas, capítulo 17 de Atos. Ele está pregando, está ensinando, está uma bênção, está tudo maravilhoso. Ele está cheio de poder, Deus está pregando. E Paulo usa de todo o seu conhecimento ali. E os caras param para vir e falam, uau, como tem conhecimento esse cara. Como esse cara tem uma sabedoria que a gente nunca viu igual. Quem é ele? E quando Paulo começa a falar do poder do Espírito Santo, as pessoas vão embora e poucos querem saber daquilo. O nosso conhecimento pode impactar as pessoas, mas o poder do Espírito Santo vai transformar as pessoas. O poder do conhecimento, irmãos, impacta. O poder do Espírito transforma. Porque a minha mensagem não pode transformar você. E nós, com o passar do tempo, igreja, criamos uma uniformização do mover do Espírito Santo. Principalmente pelo pregador. Porque nós confundimos performance com autoridade e unção. Se o cara tem uma performance legal, ele é performático de um padrão que nós acreditamos ser a performance de alguém cheio do Espírito Santo, a gente acha, nossa, que unção.
O cara fala meia dúzia de bobagem, com uns gritos diferentes, com uma cara diferente, com um movimento, que unção. Agora tem uma coisa, irmãos. A palavra impacta, o Espírito transforma. Tem pessoas que são transformadas pelo Espírito, mas não são impactadas pela palavra. Quanta gente você conhece que tem experiências profundas com o Espírito Santo? E ela foi usada para transformar muitos. Mas a vida dela não foi impactada pela palavra. Porque nós precisamos fazer como Ana, essa profetisa que estava no templo. Ela ficou 70 anos casada, estava viúva, e agora com 84 anos de idade, ela está ali no templo, ela está no templo orando, jejuando, se dedicando àquele lugar ao Senhor. Por esse motivo ela teve a visão profética de que aquele moço, aquele menino que estava na mão de José e Maria, era o Redentor de Israel. Aquela mulher orava dizendo o seguinte: o dia que eu ver o Redentor eu já posso morrer. Sabe por quê? Porque eu creio que a redenção de Israel chegará nesse tempo. Ela tinha conhecimento, o conhecimento impacta, o Espírito transforma. Por esse motivo a igreja tem sido motivada cada vez mais a ler a palavra, buscar a palavra, gemer na palavra, viver na palavra, andar na palavra, devorar a palavra. E a partir disso, Senhor, agora coopera comigo, Senhor. Sabe por quê? Porque Marcos capítulo de número 16. Coloca na tela para mim aí, deixa eu achar aqui. Eu perdi o esboço. Amém. Eu estou catando o texto. Mas Deus está no controle. Atos capítulo de número 16. A partir do versículo de número 19. Marcos, desculpa. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E olha que o versículo de número 20 fala. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. 70 anos da igreja. Vivemos sinais de Deus poderosos em 70 anos. E a nossa geração vai viver também grandes sinais da parte do Senhor em nome de Jesus. Eu não quero me furtar de morrer e não ter visto sinais nessa igreja, nessa cidade, assobrar. Agora, pastor, quais são os sinais? Primeiro, seja cheio de Espírito Santo. E depois, profetize o que Deus tem colocado no seu coração. Quando um enfermo estava na porta do templo, Pedro e João iam subir ao templo. Aquele homem está sentado pedindo esmolas. Pedro e João não convidam ele para o culto, mas ora por eles. Os enfermos que estavam sendo colocados nas calçadas, Pedro não pedia para que levasse eles para o culto, mas Pedro passava e a sua sombra os curava. Os apóstolos não levavam as pessoas para o culto para que elas vivessem sinais. Eles promoviam sinais da parte do Senhor, porque eles oravam e o Senhor cooperava com eles. Sabe o que eu quero dizer para você? Você vai ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E você vai começar a orar por pessoas e elas vão ser transformadas aonde elas estiverem em nome de Jesus. Você está sendo hoje autorizado a orar por enfermos, orar por pessoas que estão desesperadas, orar por corações que estão perdidos, e Deus vai operar sinais a partir da sua vida. Só quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não sei orar direito. Abre a boca e começa, e Deus faz o resto. Coloca a mão no doente e vai fazer alguma coisa. Começaremos a orar por eles. Ah, mas se não acontecer nada, responsabilidade de Deus. Se acontecer tudo, responsabilidade de Deus. Se Deus não operar milagre, problema de Deus. Se Deus operar milagre, problema de Deus. Pastor, mas se eu não tiver fé para orar, problema é seu. Como é que você não tem fé, meu irmão, para orar? Fala que você não é daqui, então. Porque o povo daqui é o povo da fé. Ô, igreja de fé é essa? Nunca vi igual. Só de olhar para as carinhas aqui eu vejo, povo da fé está aqui dentro. Tem gente que vai na sua casa pedir para você orar por ele, porque acredita que você carrega algo que já foi liberado em Pentecostes sobre a sua vida. Naquele determinado dia, homens analfabetos, pescadores, coletor de imposto, agricultor, jovem estudante, eles saíram dali cheios de poder de Deus. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Não podemos entrar no tempo do racionalismo da igreja, mas no tempo de sinais e maravilhas.
Irmãos, a Europa pegou fogo no século XVII, pegou fogo no século XVIII, pegou fogo no final de XVIII e XIX. Aí resolveram trazer o racionalismo para ser estudado na igreja, tiraram os milagres. Temos que mandar missionários para a Europa pregar Jesus hoje, porque o Espírito Santo ficou escondido, não tem mais essa oportunidade para ele na igreja. Um pastor amigo foi assumir uma igreja na França. Falou, cara, cheguei na igreja, o pastor lá não estava mais usando a Bíblia para pregar. O que ele usava? Aplicativo? Não, ele usava a mensagem dos iluministas. Ele falava de Voltaire. Eu quero que Voltaire vá para o... Já foi, né? Tomara que não. E ele falou assim, mas Voltaire é um grande filósofo. Não, aqui é Jesus. Não, é que se falar de Jesus, o povo não vem no culto. A gente fala de iluminismo. Você está doido, irmão? Igreja fechada, 5 jovens. E esse camarada foi pregar nas universidades. E começou a pregar nas universidades. E nada acontecia. Nada acontecia. Eu estou em crise. Senhor, nada acontece. E o Espírito Santo visitou ele e falou, a partir de agora, sinais. Ore pelas pessoas. Ele começou a orar pelas pessoas. E Deus começou a avivar aquele povo, transformar aquela igreja. Os ambientes acadêmicos, irmãos, que eram os piores lugares para se pregar o evangelho. Escute o que eu estou te falando. Vai viver nos próximos anos o melhor tempo de avivamento da história. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está procurando um jovem nessa manhã aqui para botar naquela faculdade federal lá e começar a confrontar as pessoas pelo impacto da palavra e pela transformação do Espírito Santo. E Deus vai começar a mover naquele campo universitário onde vai ter gente que vai abandonar a filosofia perdida e vai se agarrar à palavra da verdade, que é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes e é apta a discernir os intentos de coração. Vai na divisão de juntas e medulas. Sabe qual é o problema, irmãos? O jovem chega na igreja e não é confrontado a ser impactado pela palavra. Que bom que agora estão levando as pancadas aqui nos cultos da juventude. E agora vamos orar para que eles saiam daqui e promovam sinais. Não se espante, meu irmão, se teu filho largar o iPad e começar a passar a madrugada inteira orando. Não se espante se teu filho largar o danoninho e começar a jejuar. Não se espante, meu irmão, se o seu filho começar a ouvir louvores ao Senhor, cantar louvores a Deus, começar a queimar por Jesus o que você nunca fez e deveria já estar começando a fazer, Pai. Em nome de Jesus. Qual é a semente que você está plantando nele? Para de reclamar da vida e começa a reclamar no céu. Senhor, está aí, está difícil, mas eu vou ter experiências poderosas contigo, Senhor. Sabe o que me deixa impressionado nesse texto? Que quando Joel começa a falar do Espírito do Senhor que desceria, ninguém acreditou nele. Pode ninguém acreditar no que eu estou falando, mas Deus vai derramar o avivamento nesse tempo, usando essa igreja de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Ah, você está ficando doido, pastor. Não tem problema não, já me chamaram de doido outras vezes. Não tem problema. O que diferencia um doido do gênio é o resultado. Deus vai trazer resultados de avivamento para essa cidade. E vai ter gente dizendo, ele não era doido não, ele era um gênio. Não, não é gênio não, meu irmão. É porque eu li e acreditei no que está aqui, só isso. Só isso. Quando você era novo na fé, era assim. Eu orei para um tio meu que fumava, e ele quase morreu. Eu falei, senhor, é para ele parar de fumar, não para morrer. Acho que eu falei errado. E eu aprendi que se orasse, Deus fazia, eu orei, e Deus fez. Depois ele voltou a fumar. E morreu. Não ri não, porque é meu tio. Eu não estou rindo dos seus. Sabe o que me impressiona, irmãos? A gente lê, mas não vive. Eu estava com um carro indo para o retiro de casais. Vivian fez um post no Instagram. Estava eu e Vivian na frente, pastor Miguel e Claudinha atrás. Fizeram um post, postamos. E um amigo do Rio botou assim, engraçado. Em Curitiba usa um cinto no banco de trás do carro? Aí eu falei, usa. Mas por quê? Porque o Conatran manda. A lei está aí para todo mundo. É do Oiapoque ao Chuí. Não importa a latitude ou longitude, todo lugar tem que ter cinto no banco de trás. Mas aqui você usava? Aí eu estava meio torto. Só na frente e quando apitava, porque eu não aguentava aquele apito. Hoje eu chego lá,
Alguém entra no carro e fala assim, coloque o cinto, por favor. Por quê? Porque aprendi. A lei já estava estabelecida. Eu descumpria porque eu era sem vergonha. Estava aí resolvido. Está na palavra. Não há nenhuma outra instituição com autoridade para transformar pessoas como a igreja. Deus não deu autoridade para curar enfermos de forma miraculosa, senão pela igreja. Deus não deu autoridade para restaurar pessoas de forma miraculosa, senão pela igreja. Deus não deu autoridade a nenhuma outra instituição para expulsar demônios, senão a igreja. Está tudo aí. É que a gente não acessou. Pastor, eu até acho que eu sou cheio de Espírito Santo. Então dê frutos. Dê frutos. Frutos que vão permanecer. Comece a frutificar naquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Pastor, então, o que a gente precisa fazer? Buscar experiências com o Senhor. Comece a arder no seu coração uma chama como ardeu em 6 gerações para o derramar do Espírito. De uma palavra. Você não deve lembrar nenhum versículo de Amós. Você não deve lembrar nenhum versículo de Zacarias. Você não deve lembrar nenhum versículo de Obadias. Esse ainda é pequenininho, que só tem um capítulo. Você não deve lembrar nenhum versículo de Zacarias. Você não deve lembrar nenhum versículo de Oséias. Mas você lembra que o derramar do Espírito está em Joel, capítulo 2. Sabe por quê? Porque essa palavra se cumpriu e ela faz parte do seu desenvolvimento espiritual. Agora você faz a conta comigo, um camarada há 26 séculos atrás. Há 26 séculos atrás profetizou algo que marca a minha e a sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Poder de Deus. Ele só profetizou. É profeta menor, mas talvez você nunca tenha dado a importância às profecias de Daniel, de Ezequiel, nem mesmo de Jeremias ou Isaías, mas você lembra que um dia ele profetizou que seria derramado sobre toda a carne. Sabe o que é isso, irmãos? O Senhor está trazendo a um homem uma palavra que vai impactar todas as gerações depois que o Espírito fosse derramado. Isso virou motivo de oração diária. Isso é motivo de oração nossa. Irmãos, é impossível hoje viver sem o poder do Espírito Santo. É impossível ser crente nesse tempo sem ser alguém com experiências com o Espírito Santo. É impossível que nesse tempo a gente consiga fazer coisas grandes para Deus sem sermos cheios do Espírito Santo. O problema é que a igreja diz, vem Jesus, volta, Maranata. E o Espírito que arde em nós fala a mesma coisa, ele está voltando, vem mesmo. Porque eu estou fazendo a minha parte aqui, enchendo a igreja Alameda de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pode vir. Sabe o que me deixa impressionado? É que a gente prega isso todo dia, mas você não faz isso toda hora. Você precisa pegar e falar, Deus, eu quero o Senhor. Eu quero buscar a sua presença, estar na tua presença, estar contigo. E aí, meu irmão, vou dar para você alguns fundamentos que a gente pode carregar nisso. Primeiro, uma adoração contagiante. Mas não quando alguém está cantando aqui. Porque eu aprendi ontem que quem está ministrando louvor aqui é somente um garçom. Não adianta, irmão. A gente está aqui cantando, chorando, gemendo. Você está aí sentado, preocupado com o investimento na Bolsa de Valores. Seu investimento é na Bolsa do Céu, meu irmão. Ah, está aqui. Alguém cantou. Não é porque canta bem, é porque se preparou, queimou, ardeu. O instrumentista, em nome de Jesus, ele tem ensaiado muito as músicas, ouvido no aplicativo, porque senão ele podia perder o talento. Não, melhor não. É só ele se converter. Porque não é possível. Olha agora, irmãos, pensa comigo. A adoração para a gente é um negócio tão fútil. Mas para o povo de Israel era um negócio sublime. Não se adorava todos os dias. Não toda semana no prédio para adorar. O povo então fazia isso em casa. Ensinava os filhos. Olha, quando você ouvir alguém bater palma, começa a bater palma. Vamos para a porta do prédio, do templo. Sabe por quê? Porque lá no átrio do templo é um lugar próprio para isso. Irmãos, uma vez eu vi um rabino ensinando dizendo o seguinte, irmãos, o que aconteceu em Israel? Ninguém podia aprender outro instrumento senão os levitas. Só o levita tinha instrumento. Só o levita podia tocar instrumento, mas ninguém podia. E se o cara aprendesse a tocar instrumento, ele nunca ia poder tocar no espaço de culto, porque só da tribo de Levi que aprendia instrumento.
Sabe o que esse judeu falou? Ele é um pastor messiânico, judeu messiânico, ele fala assim, irmãos, sabe o que o povo fez para cumprir, para fugir da carência que faltava deles poderem tocar no instrumento para Deus? Começou a usar as palmas. Na cultura dos hebreus, a palma é o único instrumento que todo mundo pode tocar. E aí tem igreja que proíbe bater palma, irmão. É porque não está entendendo. Eu era batista de novinho e meu pastor falou assim, não pode cantar com palma, por quê? Porque palma é só no outro lugar. Eu pensei, tá certo. E aí eu ia ler a Bíblia dizia diferente. E falava assim, batei palma a todos os povos e celebrem a Deus com voz de júbilo. Voz de júbilo é gritar, irmão. Voz de júbilo, Eu pensava assim, isso aí o pastor está certo, a Bíblia está errada. Eu estava ouvindo esse cara pregar e falando isso. Se eu não fosse da tribo de Levi, não poderia tocar instrumento. Aí o que o povo fez? Começou a usar as palmas, como forma de honrar o Senhor. É que a gente bate palma para maluco dançar, mas não quer bater palma para Jesus. Você viu isso? O cara vai chamar para doido. É doido, parabéns para você. Mas não quer bater palma para Jesus. Eu tinha um pastor que faleceu, está lá na eternidade, aleluia, que é bom estar na eternidade. Ele ia para o estádio de futebol, ver o time dele jogar, ele batia palma, ele assoviava. Mas no culto ele falava assim, irmãos, aqui é com decência e ordem. E desde quando bater palma é indecente? E desde quando bater palmas é desordem? Desde quando bater palma atrapalha alguma coisa? O texto manda fazer isso. Você quer ver uma outra coisa que me chocou nisso? A gente não consegue ofertar. Irmão, não tem culto na Bíblia sem oferta. Não tem culto na Bíblia sem oferta. Porque cultuar é oferecer. E o povo entendia que oferecer tinha que levar algo. Então o povo catava o que tinha lá da sua colheita e levava e colocava no átrio do templo e batendo palma. Nós ficamos teológicos demais, bons demais, especialistas demais, criamos regras demais, esquecemos que quem vai ser adorado escolhe como quer ser adorado. Uma vez eu estava orando para pegar num congresso e estava dirigindo no carro com 2 outros pastores, e dirigindo. Eu falei assim, rapaz, eu estou numa crise, que eu vou pregar num congresso e Deus não me deu a palavra ainda. E o pastor falou assim, Deus tem que dar palavra não, cara, é só pregar. Eu falei, bom, comigo ele tem que falar antes o que eu tenho que falar, porque se ele não falar comigo antes, eu não consigo falar. Ele, não, com o tempo você vai melhorar nisso aí, você vai começar a falar direto. Sei que Deus deu nada. Irmão, já passou 23 anos, eu não consegui ainda. Eu fico lá em casa assim, senhor, mas é isso mesmo, senhor? Senhor, tem certeza que essa série vai entrar? Não, senhor, não, dá outra, senhor. Fala outra aí, eu queria falar uma coisa... Não, é isso aí, vai lá e prega. E não escreve muito, não. Eu escrevi e não estou achando o negócio. Sumiu, o iPad desaparece. Deve ser a inteligência artificial que está roubando as mensagens da gente aqui. Liga lá para o Elon Musk e fala, para de olhar o que eu estou fazendo. Olha o que os outros no judiciário estão fazendo, que vai dar mais certo do que o que eu estou fazendo. Agora você pensa, tá, pastor, e agora? O que eu faço? À noite eu vou falar sobre isso. Mas o que eu faço, então? O que eu tenho que fazer para ter experiência com o Espírito Santo? Provoque-as. Provoque experiências com o Espírito Santo. Provoque. Comece a provocar experiências com Deus. Te dou um exemplo bíblico. Um homem chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho. Jesus passa, esse cara começa a gritar igual um doido. E aí manda ele calar a boca, ele grita mais alto. Os discípulos falam assim, Senhor, manda ele embora, ele grita mais alto. Jesus fala, vem, e cura o cara. Uma mulher que não tem nome, nem sobrenome, está com sangramento há 12 anos, andando pela rua, sofrendo com esse sangramento, e ela declara, se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada, e ela se agarra naquela multidão, ela entra, e ela toca na roda do manto, ela sente o sangramento parar, ela está indo embora, Jesus fala, alguém tocou, para tudo. Provoque. Comece a provocar milagres. Pastor, como é que é isso? Comece a orar para que eles aconteçam. Comece a orar para que eles aconteçam. Pastor, mas eu estou orando por anos, não aconteceu nada, continue. 600 anos a geração orou para que o Espírito Santo fosse derramado. O que você acha que você vai orar e em 6 horas vai acontecer? Provoque. Provoque. Exercite sua fé. O texto fala que uma mulher chamada Maria, uma jovem,
E essa jovem foi escolhida dentre tantas jovens porque ela era uma jovem justa, de uma tribo correta, andava temente a Deus, não vivia no pecado. Essa moça está lá sentadinha, vem o Senhor e o anjo dá uma palavra a ela: você vai ser uma mulher que vai portar salvação a partir do seu ventre, vai ser gerado em você um homem que vai fazer uma grande obra. Ela nem sabe o que está acontecendo, e ela só diz: sim, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. E sabe o que acontece, meu irmão? Assim como a sua prima, que era estéril, engravida, o texto fala que o Senhor a visitou. Só que Isabel engravida porque coabitou com seu marido Zacarias. Mas Maria não é isso. O texto fala que o Espírito Santo gera sobre ela a vida. Nessa manhã o Espírito Santo vai começar a gerar vida e fé em corações. E como foi isso, pastor? O Espírito Santo veio sobre ela. Irmão, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, muita coisa começa a mudar. Suas atitudes começam a mudar. A roupa, minha irmã, que você usa, não serve mais para uma mulher cheia do Espírito Santo. Se é aquela roupa que não é conveniente. O linguajar que você usa, meu irmão, minha irmã, pode não servir mais, porque você agora é um homem cheio do Espírito Santo. As amizades, os negócios que você faz, podem não servir mais, porque você agora é o homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. As práticas de vida que você leva pode não servir mais, porque agora você é alguém cheio do Espírito Santo. Sabe o que é isso, meu irmão? É simples: o Senhor está nos constrangendo a andarmos em plena santidade. Porque além de adorar e ofertar, o povo tinha que andar em santidade para adorar ao Senhor. E aqueles que ministravam no altar, se fossem em pecados, eram consumidos, porque o sacerdote entrava e ele sabia que ele entrando ali, naquela portinholazinha, de joelhos, cabeça baixa e de costa, que era mais complicado, com um sino no pescoço, sem fazer grandes movimentos, de costa para a arca, ele entrava e apresentava sacrifício ao Senhor. E se ele morresse, pastor, ele caía, o sino tocava, puxavam o defunto e chamavam o próximo. Próximo! Está santo não, filho? Tenta lá agora. Você tem um ano para santificar, porque o povo precisa de você. Quem sobe no altar, que canta, que prega, que ora, que ministra, o povo está precisando da gente. A gente jejua igual uns doidos, fica amarelado às vezes, tanto que jejua. Perde peso, outros até ganham quando jejua, mas sei lá, nem dá para entender isso. Mas vamos em frente. O que aconteceu, pastor? Com a Maria. O Espírito Santo visitou naquele dia. Um dia comum. Ela estava lavando roupa. Foi deitar, o anjo chegou: opa, dona Maria, quero falar com a senhora. Senhorita, que sou solteira. Sim, senhora, eu sei, senhorita. Você vai ser mãe. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver. E vai mudar tudo na sua vida. Daquele vilarejo, que ninguém sabia quem era, aquela família, Deus está plantando um Salvador naquela geografia, para mudar a minha e a sua história em nome de Jesus. Pastor, mas eu quero ser cheio de Espírito Santo. Eu vou orar por isso aqui agora. Você vai fechar seus olhos no seu lugar, abaixa sua cabeça aí. A gente podia fazer um negócio mais pirotécnico, mas é a palavra que te convence. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, todos fechados, olhos fechados. Não se move agora, por favor. Joelha aí, senta aí, fica sentado aí, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser uma igreja de sinais e prodígios, maravilhas, porque sinais fazem parte da história daqueles que creem. E hoje à noite, Pai, faremos uma ativação de impulsionamento profético. Eu quero declarar, Pai, que nessa noite, nessa manhã, pessoas dos seus lugares vão ser tomadas pelo Teu Espírito Santo e vão ser cheias do Senhor para operar sinais e maravilhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, comece a transformar pessoas nessa manhã. Comece a impactar corações nessa manhã. Comece a mover corações a entender que nós somos uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, vai movendo nesse lugar. Há 70 anos o Senhor tem transformado essa cidade. A partir das nossas vidas. Começa a nos transformar agora, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, a igreja é sua, mova nesse lugar. Nos 4 cantos, por todos os ambientes. Espírito Santo.
Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Desce como fogo nessa manhã, Senhor. Vai queimando todos os corações. Restaura, Deus, a alegria da tua presença. Constrange no Senhor. Vai queimando, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. E Paulo chega na igreja em Éfeso, vou falar sobre isso hoje à noite, e ele impõe as mãos sobre aqueles que ali estão, e todos foram cheios do Espírito Santo, e profetizavam e oravam em línguas. Então comece a profetizar onde você está, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a orar em línguas, dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti nessa área. Comece, Senhor, a dar visão. Comece, Pai, a mover esse ambiente. Comece, Senhor, a transformar vidas essa manhã, em nome de Jesus, Pai. Vamos arder, porque o Senhor conta conosco, Pai. O Brasil vai ser do Senhor. A chama do avivamento sai dessas quatro paredes e vai invadir ruas, casas, bairros, prédios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, tem crianças que estão sendo cheias do Espírito Santo lá no flock. Você vai levar filhos novos para casa, porque a geração futura não tem marca, não tem nada que lhe prenda. Tem crianças que vão voltar para casa profetizando hoje. Tem crianças que vão se encher do Espírito Santo lá em cima. Sabe por quê? Porque Deus está ungindo a geração futura, está moldando a geração presente, e juntos, irmãos, veremos o Senhor transformar gerações, em nome de Jesus.